Salve pessoal, aqui é o Leonardo. Desculpa por eu demorar tanto para publicar nesse canal secundário, tá bom? É que eu tava ocupado com o meu canal principal. Mas enfim, esse vídeo vai ser uma reabertura desse canal. E eu quero falar sobre os super-heróis que com o potencial mais desperdiçado de todos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com que pra mim é a heroína com o potencial mais desperdiçado, que é a Mulher Maravilha. Como sabem, a Mulher Maravilha tem fortes inspirações na mitologia grega. Ela é uma amazona, em algumas versões mais recentes ela é filha de Zeus, mas só que ela é muito desaproveitada, pra ser honesto. E assim, vocês podem me apedrejar, mas só que pra mim a trindade da DC sempre foi Superman, Batman e Flash. Entende? E pra mim, a Mulher Maravilha, ela podia ser mais explorada. Seria muito legal uma saga onde poderia ter a Mulher Maravilha lutando contra a Hera, né? Que é a esposa de Zeus. Como sabemos na mitologia grega, a Hera não gosta muito dos bastardos dos Zeus. Tanto que ela mandou uma cobrona perseguir o Apolo e a Ártemis, a mãe do Apolo e da Ártemis, né? Ela também fez o inferno astral na vida do Hércules. Ela também ela também matou a mãe do Dionísio e o Zeus teve que cortar a coxa dele e colocar o Dionísio lá para gestar. Pois é, mitologia grega é bizarra, né? Seria muito legal isso na Mulher Maravilha. Outro herói que eu acho que é muito desperdiçado é o Thor. E é o mesmo raciocínio da Mulher Maravilha. A mitologia nórdica é riquíssima. Eles têm uma cobra gigante, eles têm um lobo gigante, eles têm guerreiros zumbis, um barco feito de unhas de mortos. Eu não tô brincando, isso realmente tem na mitologia nórdica. Então, seria muito legal eles explorassem a relação do Thor com os outros deuses de Asgard. E não se limitar apenas aos três guerreiros, a Sif e o Loki. Eles poderiam explorar a relação dele com o Baldur, né? O Baldur, na mitologia nórdica, é o mais amado dos deuses. E um dos avisos de que o Ragnarok está começando. E, pelo que eu me lembro, o Baldur raramente aparece nas histórias do Thor, ou nunca aparece, junto do Hoder, que é o deus cego e deus da escuridão. Mas, pelo que eu sei, ele nunca apareceu em uma história do Thor, da Marvel, pelo menos. Outra história que podia ser adaptada é a história da Trude, que é filha do Thor na mitologia nórdica. E assim, existe a história de que na mitologia nórdica de que o Thor enganou um troll que hipnotizou a Trude para se casar com ele. E o Thor, ele conversou com o cara até amanhecer e o cara virar pedra. Pois é, mitologia nórdica é bem bizarra. Mas essa história poderia ser adaptada para Marvel. Eu até bolei uma historinha que nos tempos dos Vikings, o Thor tinha uma protegida chamada Trude. E ele salvou ela de um troll. E daí os humanos começaram a contar essa história de que ela era filha do Thor e tudo mais. Seria muito legal se adaptassem essa história. Outro herói que eu acho que é muito mal aproveitado é o Capitão América. Que coitado, né? Ele poderia ser muito mais aproveitado. E assim, uma coisa que não me desce
é do porquê que toda a história da Marvel as pessoas querem replicar o soro do super soldado. Nunca querem replicar a armadura do Homem de Ferro. Nunca querem replicar o martelo do Thor. Nunca querem replicar a força do Hulk. É sempre o soro do super soldado. E assim, se os Estados Unidos, por mais polêmico que ele seja, para não falar outra coisa, eles têm uma história muito rica. Eles poderiam falar sobre os massacres indígenas que os dos povos originários americanos. Eles também poderiam falar sobre a xenofobia, também poderiam falar sobre o racismo, que é muito presente nos Estados Unidos, né? E também seria muito legal uma sociedade de capitães de vários países. Isso até foi explorado no desenho Marvel Super Hero Squad, mas só que eu meio que quero mais, sabe? Então, seria legal, né? Tipo uma reunião de Capitães Américas, de Capitães Internacionais, só que sem estereótipo, sabe? Porque no desenho Marvel Super Hero Squad, lá é estereótipo puro. A Capitã Brasil literalmente derrota as pessoas usando samba. Eu não tô brincando. E assim, seria muito bacana, né? Outro herói que pra mim é o mais desperdiçado de todos é o Caçador de Marte, ou John Jones, ou Ajax, ou o Marciano. Porque o coitado nem teve uma HQ solo por muitos anos. Até agora com Caçador de Marte Absoluto. Que nem é do cânone original, né? Triste. Mas só que ele poderia ser muito mais bem aproveitado, pois o Caçador de Marte é o último da raça dele, assim como o Superman. E o Caçador de Marte é igualmente poderoso. Ele fica intangível, tem visão de calor, tem telepatia, pode se transformar em coisas, também pode voar e tudo mais. E ele nunca é usado, sabe? É tipo você ter uma bomba atômica e usar uma pistolinha para combater um exército. E nem uma pistola de verdade, uma pistola de água. Enfim, pessoal, essa é minha opinião. Deem like, comentem ou deem dislike caso não tenham gostado. Eu sou Leonardo Luiz Rascremer e até o próximo vídeo. Se cuidem.